Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta! Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Nesta quarta-feira, dia 14 de junho, a gente vai atualizar você com todas as informações do dia do nosso Vascão, beleza? Então, desde já peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que a gente vai falar sobre muita coisa. Hoje a gente vai falar sobre informação exclusiva apurada por Lucas Pedrosa, isso porque a 777 Partners recebeu aí, tá enviando pessoas para o Brasil para visitar o Clube de Regatas Vasco da Gama, para saber como tá sendo os processos, toda essa questão, para entender o que está acontecendo dentro do Vasco e a partir daí fazer relatórios, talvez mudanças, enfim, quem sabe. Tem também informações sobre jogadores, especulação sobre zagueiro, o zagueiro Balbuena, que é do Corinthians, tá aí sendo especulado no Vasco, a gente vai trazer atualização sobre isso. E também a gente vai falar sobre informações relacionadas ao CEO do Vasco, Luiz Melo, que existe uma crise aí. Vou explicar tudo certinho aqui pra você, beleza? Então por isso peço para deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar também o vídeo com os amigos, beleza? Tamo junto e vamos logo para as informações. Bem, para começar o vídeo a gente tem que falar logo sobre essa especulação que aconteceu ao longo do dia, que foi a especulação do dia, digamos assim, é a do zagueiro Balbuena. O zagueiro pertence ao Dínamo de Moscou e atualmente o paraguaio tem 31 anos de idade. Ele que foi afastado nas últimas semanas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em relação a não estar sendo muito bem utilizado pelo clube, não está rendendo muito bem, ele não vem rendendo muito bem e o salário dele atualmente é de cerca de R$800 mil por mês. Essa informação foi dada em primeira mão pelo Jorge Nicola, isso porque ele foi falar com a diretoria do Corinthians para saber, consultar o departamento de futebol sobre alguma relação, sobre se o Vasco tenha tentado contratar algum jogador do clube paulista. No entanto, o que ele conseguiu foi isso, que o zagueiro Balbuena tinha sido sondado aí pelo Vasco, o Vasco que havia tentado essa negociação. O Corinthians não pode muito interferir nessa situação, por quê? Porque ele, como eu disse, ele pertence ao Dinamo de Kiev, Dinamo de Moscou, e ele está emprestado ao Corinthians. Com isso, cabe ao Vasco negociar com o Dinamo de Moscou e com o jogador, mas não com o Corinthians, já que o contrato dele acaba agora no dia 30 de junho. E o clube paulista não vem utilizando o jogador, até pelo um custo-benefício ruim, um salário de 800 mil, e ele não tem jogado muito em relação, comparado ao Murilo, que é o atual titular aí da zaga do clube corintiano. O clube decidiu afastar, então por isso ele pode sim, deve ser negociado. O Vasco sondou essa situação, segundo o jornalista Jorge Nicola, e agora é aguardar. Muita gente tem falado sobre a pedida do zagueiro, quanto ele havia pedido. Confesso que não tenho essa informação, mas confio no que Jorge Nicola disse em relação ao Vasco ter esse interesse no jogador. Não sei sobre como andam as negociações ou algo do tipo. Estou tentando apurar e assim que eu tiver atualizações sobre salário, como está a negociação, você vai ficar sabendo em primeira mão aqui no canal do Pedrosa. Por isso é tão importante seguir aqui as redes sociais da gente também, o Twitter, Instagram e também se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do que acontece com o nosso Vascão. Bem, outra informação agora é sobre nomes para o departamento de futebol. Isso porque o Vasco está buscando aí substituir o coordenador de performance Daniel Félix, que era quase um preparador físico, mas ele estava num grau acima. Isso porque há um mês atrás o Vasco perdeu para o Corinthians o coordenador e o Vasco se movimenta para preencher o cargo. O novo profissional já foi escolhido e nos próximos dias seu nome será anunciado oficialmente. Até a semana passada, o executivo Paulo Braga sondava dois nomes. O de Fábio Eiras, preparador físico que trabalhou no clube entre janeiro e junho ano passado com o Zé Ricardo, e também o Diogo Linhares, formado pelo Flamengo e que deixou o Ninho do Urubu em 2018. Os dois estavam no clube japonês, onde Zé Ricardo era treinador, e acabou que, junto com Nelson Batista, acabou que foram demitidos recentemente, assim como o próprio Zé Ricardo. Daniel Félix havia chegado ao Vasco no retorno da comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo lá em janeiro de 2021 e trabalhou ao lado de Antônio Melo. Por isso foi efetivado lá
pelo clube carioca aqui o Vasco, e também agora quando o Luxemburgo foi à equipe paulista, foi ao time corintiano, acabou sendo contratado e lá deve ficar. Outra questão aí também é sobre a visita da 777 Partners. Isso porque, segundo informações aqui do canal de Lucas Pedrosa, o dono, né, aqui desse canal, ele recebeu a informação de que o Vasco recebeu e receberá nesta semana visita de 2 executivos da 777 aqui no Brasil. Isso porque isso faz parte do cronograma traçado no início de 2023 pela empresa que gera o Gigante da Colina. E quem eles são e o que farão? A cada 2 meses, desde o início de 2023, Nicolas Maia, que é o chefe de operações da 777, faz visita ao Brasil e ele está no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira, ontem, né, dia 13, e para fiscalizar a evolução de todas as partes operacionais do clube, seja ela financeira ou esportiva. Já na próxima semana, o Vasco deve receber a visita do diretor esportivo da 777, Johann Sports. Ele, mais um encontro previsto para 2023, o intuito dele é acompanhar a rotina do departamento de futebol e a última visita do executivo havia sido em fevereiro. Então vamos ver aí o que é que vai acontecer nessas visitas, deve acontecer alguns relatórios, quem sabe aí não possa acontecer também algumas mudanças e cobranças por parte inclusive do clube associativo. Outra informação que agora foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos é que Capasso teve lesão confirmada e o Vasco deve acelerar para que um capitão da base, o zagueiro Lincoln, possa ser aproveitado. O zagueiro está fora e outro vai ter que vir, né? Então, no caso, provavelmente deve ser aí o zagueiro da base, isso porque Capasso teve que sair antes do final do jogo contra o Inter e teve sua lesão aí confirmada. Ainda há de ver quanto tempo ele vai ficar de fora dos gramados. Bem, agora uma informação aqui exclusiva que eu acabei apurando aqui com algumas pessoas de dentro do Vasco. Ontem, no vídeo do Atenção Vascaínos, a Flávio Dias trouxe a informação de que não havia mais clima para o CEO Luiz Melo continuar no clube e ele pode sim deixar o clube. Isso porque existe uma relação muito ruim entre o CEO Luiz Melo e os membros do clube associativo. O ambiente não está bom, além disso existe também todo o desgaste do Luiz Melo com a torcida, já que ele é sócio do Flamengo, já que ele é sócio e torcedor do maior rival do Vasco e nunca foi bem quisto pelo Cruz Maltino. Então pode acontecer uma demissão aí do CEO do Vasco. Vai acontecer na próxima semana, dia 21 de junho, uma reunião do Conselho da SAF, em que pode acontecer justamente algumas reclamações e cobranças por parte do clube associativo a 777 para analisar se deve ou não acontecer essa demissão. Vale ressaltar também aí, né, que Luiz Melo foi contratado por Jorge Salgado antes do Vasco virar SAF. Então ele já estava no clube e o trabalho foi aprovado aí pela equipe americana, pela empresa americana, e que entendeu que ele poderia continuar aí no comando do Vasco. Outra informação que eu consegui apurar aqui com pessoas de dentro do clube, inclusive confirmei com pessoas que viram o que aconteceu. E se trata de o presidente do Vasco, presidente do clube associativo do Vasco, que detém 30% do futebol do Vasco, foi barrado em São Januário de entrar com seu carro no jogo da partida entre Vasco e Santos. Isso porque Jorge Salgado geralmente é costumeiro ele entrar em São Januário com seu carro, inclusive muitas vezes com motorista ou seguranças particulares, que ele entra em São Januário com seu carro e tem direito a isso. Ele foi barrado de entrar, acabou que não pôde colocar seu carro em São Januário e acabou tendo que deixar o carro do lado de fora, sendo inclusive perigoso para ele que também é um senhor de idade, né? Então é bastante perigoso. Ele também não teve direito a colocar o seu carro no estacionamento do clube no Vasco e Fluminense lá no Maracanã. Na verdade foi Fluminense e Vasco, né? O mando era do Fluminense, mas Jorge Salgado não conseguiu também colocar, ele não teve nenhum setor destinado a ele não tinha nem direito a colocar o carro no estacionamento do Maracanã. Ele que é o diretor, é o presidente do Vasco, então geralmente tem ingressos, estacionamento disponibilizados para a diretoria do Vasco, e não foi disponibilizado
nesses últimos jogos do Vasco. Então, por isso existe essa rusga, existe muito essa relação bastante desgastada entre as pessoas do clube associativo e o Luiz Melo, já que ele não mantém uma boa relação. Além disso, existe também, como já foi confirmado por Lucas Pedrosa, já foi dito aqui no canal, essa relação ruim por parte do futebol. Isso porque Luiz Melo ele está insatisfeito com o que vem acontecendo em relação ao planejamento de futebol do Vasco gerido por Paulo Brax, e Paulo Brax também é insatisfeito em relação à questão de conduzir as finanças do clube por parte de Luiz Melo. Isso porque o Vasco tem atrasado pagamentos de jogadores, como foi o caso de Andrei Santos, e chegado a atrasar inclusive pagamento de salário de jogador. Dentro de um orçamento previsto, isso não poderia acontecer, e existe esse questionamento tanto por parte do clube associativo quanto por parte de Paulo Brax. Vale ressaltar também que Luiz Melo não pode demitir Paulo Brax, ele não tem essa autonomia, e nem Paulo Brax demitir Luiz Melo, porque existe uma correlação entre eles, que estão lado a lado, só que em pastas diferentes. Então é isso, torcedor vascaíno, mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Agradeço demais a sua audiência. Peço mais uma vez, se você não deixou o like, aperta aqui no botão do gostei, e se não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Desejo a você uma ótima noite, valeu e tchau!